Nós sabemos que o caminho da graça é justamente a fé, e a fé é um dom de Deus, não é verdade? Hoje, ao ser convidado para partilhar a palavra de hoje, me veio na cabeça justamente muito forte essa palavra de que o profeta só não é bem aceito em sua pátria. Eu conheci o Guido, né, ainda quando estava entrando no seminário. Ele queria muito entrar no seminário junto com a minha turma, em 99, né? Mas ele discerniu em continuar os seus estudos, em concluir a medicina, enfim. Mas eu cheguei a fazer primeiros socorros com ele. Ele chegou a dar para a minha turma, que era propedêutico, iniciante, né, curso de primeiros socorros. Fiz primeiros socorros com o Guido. Depois, mais tarde, ao ser ordenado, eu voltei para o seminário para ser vice-reitor do seminário. E nesse período, o Guido ingressou no seminário, né? Um rapaz virtuoso, uma pessoa sem sombra, uma pessoa muito dedicada à oração, uma pessoa educadíssima, uma pessoa muito atenciosa a todos que recorriam a ele. Enfim, convivi com o Guido esse período, vim para a paróquia São Marcos, para assumir a paróquia há 14 anos atrás, foi exatamente alguns meses antes do Guido falecer. O Guido esteve na paróquia, na minha posse, ele participou de todo o cerimonial, enfim. Quando o Guido morreu, aí começou toda a movimentação de fama de santidade, eu achei tudo muito exagerado, né? Achei tudo muito exagerado. Eu não concordava com absolutamente nada que estava acontecendo. Eu achava assim, era um rapaz virtuoso, sim, uma pessoa de Deus, sim, mas uma pessoa que cumpria os propósitos de um bom cristão, né? Não tinha nada além disso, ao meu ver, naquela situação. Participei, fui no seu sepultamento, enfim, mas eu achava tudo muito precoce, muito rápido, enfim, na minha humilde opinião, eu não concordava com nada, né? E, com o passar do tempo, essa forma de se colocar contra foi aumentando. E cada vez que viam falar da fama de santidade, mais eu me colocava contra. E aí eu tive a grata surpresa de receber o seminarista André, que hoje trabalha na Causa dos Santos, na paróquia. O André ficou na paróquia como diácono, como seminarista, diácono, depois até um período como vigário também, lá na paróquia São Marcos, né? E o André, sempre que falava, ele tomava alguns foras da minha parte, né? Tomava alguns cortes, assim, os cortes feios mesmo, não tem nada a ver, né? Olha aqui e tal, e eu me posicionava. Ele faltava pouco chorar quando eu me posicionava dessa forma. Só que, né, veio o Covid. E eu peguei o bendito Covid e eu fiz muitos de vocês chorarem de joelho no chão no período do Covid, não é verdade? Foi um período tenso, um período em que eu fiquei entubado, um período de muita luta espiritual. E no hospital, no momento que eu fui entubado já, eu lembro, não sei como, né, porque a gente não tem muita noção de tempo, mas a minha consciência era clara que aquele dia era dia da Imaculada Conceição, e depois eu fiquei sabendo que eu fui entubado no dia 7 de dezembro, então provavelmente tenha sido no dia seguinte. Alguém no hospital falou assim, vou ligar a televisão na Canção Nova, porque é padre, então está tendo, para ele ficar assistindo a Canção Nova, e estava tendo justamente adoração. E é curioso que no momento da adoração, o Guido apareceu para mim. Ele apareceu ajoelhado do lado da minha cama, né? E é curioso porque eu tinha uma memória muito forte do Guido nas adorações no seminário, sempre ligado à adoração, né? E eu conversava com ele dizendo o seguinte, Guido, eu vou ficar curado porque eu não estou aguentando nem respirar. Aí ele balançava a cabeça, ele não falava absolutamente nada. Eu não conseguia ver o rosto, mas a presença dele era muito forte na minha certeza ali. Eu falei, olha, Guido, se eu sair daqui, eu vou testemunhar a teu favor. Eu acho que eu estou cumprindo uma promessa agora, né? Porque ninguém... Para mim, era impensável chegar aqui e falar para vocês isso. Eu nunca vi uma missa aqui. Moro aqui há 14 anos, há quase 15 anos. Desde que começou o evento, eu nunca vi uma missa aqui. É a primeira missa que eu venho aqui. Né? Então, para mim, era impensável, mas faz parte da promessa, né? Testemunhar ali. E aí eu comecei uma conversa com ele nesse sentido de que eu vou sair daqui. Ele, né, balançava a cabeça, afirmando, e sempre ali muito presente, toda vez que tinha um momento de adoração, vinha a visão. Eu tive umas 2 ou 3 vezes essa visão. Logo após a internação, quando eu fui para o quarto,
o Padre André foi me visitar, foi uma das pessoas a entrar no meu quarto, e eu abordei o Padre André já falando, o Padre André foi o primeiro a entrar no quarto, e eu já abordei o Padre André falando assim, eu vi o Guido, né? E aí ele ficou emocionado porque a oração dele toda durante a minha internação tinha sido: faça com que o Padre Alain tenha uma experiência e quebre esse coração de pedra, porque está muito tá muito duro esse coração, né? E o Padre André, ele veio e falou: "Ô, Padre Alain, foi tudo que eu mais pedi, era que o senhor pudesse ter uma experiência com o Guido." Eu falei: não, o pior é que você não sabe, o pior é que eu falei que ia testemunhar a favor dele, se eu sair daqui, né? E a coisa foi indo, eu chamei Dom Arani, contei toda a história que tinha acontecido para ele, também com o Dom Roberto, também tive a oportunidade de conversar com o Dom Roberto. Não sei se trata de um milagre, mas eu tenho certeza que trata-se de uma graça, né? Porque milagre é extraordinário. Graça é quando a gente recebe uma bênção especial, e como muitos saíram do quadro em que eu me encontrava, então eu acredito que tenha sido uma graça, talvez não um milagre, mas uma graça. O milagre talvez tenha sido eu estar falando dele aqui e testemunhando a sua santidade. Esse eu acho que é o milagre, né? Que era algo praticamente impossível na minha concepção. E aí foi justamente isso, e essa palavra veio muito forte do: o profeta só não é aceito em sua própria pátria, porque a gente não se permite a pensar que um santo pode conviver conosco. A gente tem uma síndrome de pequeno, de miserável, de que eu não posso, de que eu não tenho direito, ou de que eu não, Deus não vai me abençoar com tamanha graça. E quando talvez o susto que eu tenha levado e toda a negação que eu tenha vivenciado passou justamente por esse viés de: um santo não conviveu comigo, né? Não é possível que um santo tenha convivido comigo. E se conviveu, como eu não percebi, né? É quase que aquela síndrome do vira-lata, né? Eu não mereço tamanha graça, e a gente começa a negar tudo. E aí Deus vai abrindo e vai tirando as escamas dos nossos olhos, a ponto da gente perceber que sim, a santidade é para todos, e é a nossa primeira vocação, é o nosso primeiro chamado. Todos nós somos chamados à santidade no batismo. Talvez tenham tantos outros aqui sentados nesse sol, né? Santos também, ou tentando, pelo menos buscando a santidade, viver a santidade do seu batismo, né? Quando o Evangelho fala que o próprio Cristo recebeu essa recusa dos seus, por que não? Guido não haveria de receber do mísero Padre Alain? Por que não? Né? E a gente começa a pensar sobre essa realidade, mas à medida em que nós abrimos o coração à graça de Deus, a graça de Deus vai crescendo, esse caminho vai ficando cada vez mais largo para as bênçãos do Senhor, né? É necessário aquebrantar os nossos corações. É necessário ter a humildade e um coração sensível aos sinais do Senhor. E o Senhor fala muito dos seus sinais, né? Ele exorta muito sobre isso. Cuidado, não seja uma geração incrédula, não seja uma geração que não consiga ver a minha ação, porque se você for insensível à minha ação, o morto pode ressuscitar e você não vai acreditar. E isso aconteceu justamente com o próprio Cristo. Muitos até hoje não acreditam, né, porque continuam com seus corações duros. Um santo viveu entre nós, e isso para nós é motivo de alegria, é motivo de grande júbilo, né, em poder saber que Deus nos agracia, sim, aqui na terra, com o convívio dos santos, com o testemunho de pessoas tão maravilhosas. Podemos hoje dizer: não era ele, o Guido, o médico que trabalhava aqui entre nós? Não era ele, o Guido, que estudava enquanto seminarista aqui no seminário? Não era ele, o Guido, que pegava a sua prancha e surfava com os nossos jovens? Ele estava surfando. Não era ele, o filho de Nazaré, né? O Guido, filho de Nazaré? Como pode ser ele, filho de Nazaré? Como pode ser ele um santo? Isso é a incredulidade de quem conviveu, não é verdade? Exatamente o Evangelho. E isso nos faz louvar, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é borbulhante, a palavra de Deus transforma até mesmo os corações mais incrédulos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.